Graças a Deus, né? Graças a Deus. Meu boa noite. Que a graça de Deus continue, né? Sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. É muito importante nós cultuarmos a Deus. E bem dizer o teu santo nome, né? Por que não? É muito importante que nós se volte para Deus. Tá? Estamos aqui mais uma vez, fazendo uma live. Temos ali já temos Tatiane, temos ali a Gilda de Fátima, né? Seu filho. Que a graça de Deus continue sobre a sua vida. Quero mandar meu abraço para a missionária Tatiane, que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Nós estamos aqui mais uma vez e hoje nós queremos falar de coisas profundas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. A palavra de Deus no livro de Colossenses tem uma palavra ao nosso coração, uma palavra forte. E essa palavra, ela muda o sentido da nossa vida. A palavra de Deus é rica em ensinamento e as cartas são revelação do Espírito Santo à igreja. Daniel, Deus abençoe, a Laíde, que Deus abençoe grandemente a cada um. Amém. Que a graça de Deus continue sobre a sua vida. Nós estamos aqui mais um domingo, que eu intitulo de Culto da Família, onde nós não podemos, saudade do templo nós estamos, mas não podemos desobedecer às autoridades. Muitas vezes eu acho que até abuso de autoridade é tudo que está acontecendo, mas a gente tem que ser submisso a elas. Mas eu quero louvar a Deus, bendizer o seu santo nome, porque nós não deixamos de cultuar, nós não deixamos de orar. E eu há muitos anos, eu tenho muitos anos que eu oro pelos moradores de rua. Por que eu oro pelos moradores de rua? Eu já dormi nas ruas. E eu comecei a orar pelos moradores de rua e pelos viciados há muitos anos atrás. Cheguei a fazer um trabalho com eles aqui em Paraisópolis, levando o café da manhã, levando o almoço meio-dia, e quando Deus permitiu, eu levava um chá durante a noite. Eu passei 7 meses fazendo esse trabalho. E eu parei, não tive condição de continuar fazendo. Entrei numa depressão, porque o pastor também tem depressão. E aí eu não consegui mais fazer. E eu comecei a orar. Toda de madrugada eu levanto e oro pelos moradores de rua, pelos viciados, para que Deus venha com as suas mãos sobre ele. Eu quero louvar a Deus por aquele que governa o nosso país, porque nunca na história do Brasil, nunca houve um trabalho social tão forte como está existindo através da ministra Damares, com os moradores de rua e com os viciados. Nunca houve na história da nossa nação. Bilhões foram liberados para fazer esse trabalho, está sendo feito. As igrejas têm sido alinhadas nesse projeto. Eu quero louvar a Deus pela vida da ministra Damares, pelo senhor Jair Bolsonaro, presidente da nossa nação, porque depois de tanto mandar mensagem, tanto mandar live, colocar nos grupos, colocar no Instagram, colocar no Twitch. E Deus, Ele ouviu as nossas orações. Fro Silva, boa noite, Deus abençoe. E Deus respondeu às nossas orações. Nós estamos vivendo hoje um tempo onde aquele que ninguém dá a mão para ele, aquele que ninguém liga para ele, o governo federal está envolvido nessa tarefa, junto com a ministra Damares. Eu quero louvar a Deus pela vida dela, que não faz acepção de placa de igreja. Josi Pinheiro, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Depois de muitos anos de choro, de pranto,
eu tenho resposta de Deus, que os moradores de rua estão sendo assistidos. Eu dou glória a Deus por isso, porque é triste não ter uma cama, é triste não ter uma coberta, é triste não ter uma família, é triste viver da maneira que ele estava vivendo. Eu quero louvar a Deus por isso. Eu quero agradecer a Deus, boa noite, minha irmã, por isso. E eu tenho uma palavra de fé para o seu coração nessa noite. Como todas as noites eu trago uma palavra de direção. E eu posso dizer que a palavra de Deus, ela não é um chama de livro, eu chamo de manual. A palavra de Deus é um manual. Nos ensina como nos conduzir até em momentos difíceis da nossa vida. Em momentos que a gente não vê saída, Deus é a nossa saída. Deus é o nosso refúgio, é o socorro bem presente na hora da angústia. E eu estou aqui nessa noite, eu quero mandar meu abraço para a igreja que está em Sapucaí Mirim, são 18 horas. Eu quero mandar meu abraço para a igreja que está em Sapucaí Mirim, Igreja do Evangelho Quadrangular, a todos aqueles que participam da nossa live, a todos aqueles que compartilham, porque uma palavra abençoa outros que estão distantes. Nós sabemos que cada pessoa que visualiza, entende a palavra de uma maneira. Isso é bom, Mateus, Marta, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui. Um abraço para toda a família. Nós estamos aqui com uma passagem que eu amo essa passagem. Está em Colossenses. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Colosso, ele nos traz uma revelação muito profunda. Ele começa no versículo 14 até o versículo 17. Eu quero meditar nessa palavra e convidar você a nos acompanhar através dessa meditação, porque é uma direção para você. Existe uma maldição, nós sabemos que existe a maldição, mas existe alguém que tirou essa maldição. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu gosto muito de ler Gênesis. Quando eu estou em Gênesis 3, eu vejo que a maldição atingiu toda a raça humana. Mas eu louvo a Deus por Gênesis 12, onde Deus fez uma promessa dizendo que de Abraão seria bendita todas as nações da terra. E a maldição está sendo quebrada, em família estão sendo quebrada. São José Francisco, Deus abençoe. Cristiano Oliveira, Deus abençoe sua vida. As maldições estão sendo quebradas, né? Elas estão sendo quebradas na vida das pessoas. Existia família que existia uma maldição, que sempre morria alguém, sempre essa maldição estava sendo constante na vida dessas pessoas. E eu louvo a Deus pela palavra que nos liberta, que nos cura, que nos transforma e que nos traz uma vida plena. E a palavra de Deus diz assim: acima de tudo, porém, eu estou no Colossenses, carta de Paulo, escrita à igreja de Colosso, né? Cíntia Oliveira, Deus abençoe sua vida. E ele diz assim: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o amor, ele é o vínculo da perfeição. E nós bem sabemos que só Jesus Cristo, ele nos traz um amor verdadeiro, um amor onde nós duas mãos, e se não é feliz, vai começar a ser feliz. Eu trago o exemplo da mulher samaritana, eu trago o exemplo de Zaqueu, eu trago o exemplo da mulher do fluxo de sangue, eu trago o exemplo daquela mulher corcunda, eu trago o exemplo daquele aleijado que estava na porta. Quando a palavra de Deus, quando nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, Nazareno quer dizer humilhado, desprezado. Quer dizer, a tendência desse momento da oração é algo acontecer. Vanderlei Silvério, Deus abençoe sua vida. É algo acontecer no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E lá em Filipenses diz que o nome de Jesus é o nome mais que está acima de todos os nomes. Então, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, nós estamos dizendo, em nome do Senhor Jesus, o humilhado, o desprezado, o rejeitado, o que a sociedade não queria, seja curado. Por isso que as curas e os milagres acontecem, porque é o nome daquele que foi humilhado e que está sendo exaltado. Joyce, Deus abençoe a sua vida. Aí ele diz bem assim, o 15 diz bem assim: seja a paz de Cristo hábito em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, e seja agradecido. Nós estamos falando do corpo espiritual da igreja.
Nós somos membros desse corpo espiritual, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém, Joyce, Deus abençoe, a igreja do Senhor Jesus Cristo está em toda a face da terra. Ela está, é um corpo espiritual, né? E nesse corpo espiritual nós encontramos um orando, ou um orando pela manhã, um orando pela tarde, um orando pela noite, e aquelas pedras vivas começam a formar esse corpo espiritual que é a igreja. E Jesus, ele é o cabeça da igreja, por isso ele diz que seja paz de Cristo hábito. O que um hábito faz na partida de futebol? Ele dá razão a quem tem razão, ele simplesmente representa um juiz. O que é um juiz? É aquele que conduz os nossos pensamentos da maneira que agrada a Deus. A palavra de Deus diz: não roubarás, não matarás. Existem muitas pessoas roubando, existem muitas pessoas matando, existem muitas pessoas enganando porque não conhecem a palavra e não obedece a palavra. Por isso que ele diz bem assim, que a paz de Cristo seja hábito. Hábito quer dizer juiz. Em vossos corações, qual também foi chamado, em um só corpo, e seja engrandecido. Seja engrandecido, amados. Nós precisamos ser engrandecidos. E por que nós somos engrandecidos? Porque Jesus, ele é o nosso hábito. O Espírito Santo é aquele que nos leva a pensar da maneira que agrada a Deus e agir da maneira que agrada a Deus. Então o Espírito Santo, por exemplo, uma mulher casada que tem seu esposo, que viaja, o Espírito Santo vai falar como ela tem que se conduzir. Se o Espírito não falar como ela tem que se conduzir, ela vai simplesmente sofrer as consequências do inimigo da nossa alma. Por isso aqui a palavra de Deus diz bem assim: seja a paz de Cristo, juiz. Em vossos corações, toda decisão começa pelo coração. Amados, tem pessoas que a gente costuma usar um chavão, põe a mão no seu coração. Todo mundo põe a mão no coração. Não. Tira a mão desse coração, porque esse coração aí, ele só bombeia sangue. O nosso coração é a nossa mente. Aqui, a nossa cabeça, o nosso coração está na nossa cabeça, porque a palavra de Deus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Você vê quando a pessoa perde, tem pessoas que dizem: o cara perdeu a cabeça, o cara ficou doido. Fica doido onde? No coração ou na cabeça? Na cabeça. Então o coração representa isso aqui, a nossa mente, as nossas faculdades mentais. Não é? Então a primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos de um juiz, que é um hábito. E Jesus Cristo e o Espírito Santo, Rayane, Deus abençoe sua vida. E vamos aí fazer uma visita para sua criança, esperando passar, mas não passa, a gente vai de máscara mesmo. Né? E aqui ele diz bem assim: que a paz de Cristo seja hábito em vosso coração, qual também foste chamado a um só corpo, e seja engrandecido. Esse corpo é o corpo espiritual, é a igreja que está no Paraguai, é a igreja que está na China, que está na Índia, que está no Japão, que está na Inglaterra, que está na Suíça. É o corpo espiritual, é a unidade de todos os crentes. Todos os cristãos, ela forma um corpo viva. Aí o corpo espiritual, ele não tem placa, ele tem cabeça. E a cabeça do corpo espiritual é Jesus Cristo. Eu fico triste quando as pessoas dizem: a minha igreja, minha igreja, minha igreja. Peraí, para com isso. Existe um corpo espiritual e eu sirvo esse corpo espiritual na igreja do Evangelho Quadrangular de Sapucaí Mirim. Eu estou servindo esse corpo espiritual. Aí tem pessoas que dizem bem assim: não, o Espírito Santo, ele mora no corpo espiritual, que é o templo do Espírito Santo, é o corpo espiritual. Então nós que fazemos parte do corpo espiritual, nós somos igreja viva. Aí veio o mais interessante. Eu gosto do Salmo 119, 105, porque ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. A lâmpada sem azeite, ela simplesmente, Eunice, Deus abençoe sua vida. Eu tinha um assistente aqui que trazia água para mim, mas até agora não trouxe. Deus abençoe grandemente a cada um de nós. E quando nós dizemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, nós bem sabemos que a lâmpada, para acender, tem que ter azeite, ou tem que ter uma corrente elétrica. Então todo crente que é cheio do Espírito Santo, que faz parte do corpo espiritual,
Deus é com ele. Por isso ele diz bem assim: habite. Habitar é morar, é residir. Ricamente em vós as palavras de Cristo. A palavra Cristo, ela vem de uma origem só. Ele é a salvação. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, eu quero que você entenda, que quando nós estamos em Cristo, nós estamos ungidos. O Espírito Santo nos ungiu a Cristo. Então é muito importante que você faça parte do corpo espiritual, é muito importante que você retorne à sua casa de oração. Anadir Ferreira Lima, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. É muito importante quando você faz parte do corpo espiritual, que é a igreja. É muito importante e sem defender praca. Sem defender praca. Por quê? Ele diz: habita em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhar-vos mutuamente toda sabedoria, louvando a Deus com salmo, com hino, com cânticos espiritual e com gratidão em vosso coração. Amados, é muito importante você dar graças a Deus por tudo. Muito importante. Você dá graças a Deus por tudo. É muito importante você louvar a Deus junto com a sua família. O seu coração está sempre voltado para Deus, sendo grato pelo que Ele está fazendo. E quando vir um momento difícil, você perguntar para Deus: por que o Senhor está permitindo tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar? Porque tem pessoas que quando a dificuldade vem, quando a situação difícil vem, ela começa a blasfemar, começa a abrir a sua boca, falar aquilo que não deve, entristece o Espírito Santo, em vez de responder, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar? Aí a palavra de Deus diz com salmo. Eu quero ensinar com salmo. Amados, Deus quer te ensinar com salmos. Ele quer, não, está faltando tudo na minha casa, eu estou numa situação difícil, não sei o que eu faça. Deus quer te ensinar com salmo, que esteja o salmo ricamente dentro de você, porque a palavra de Deus diz: nunca, porém, vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Então a primeira coisa que nós temos que... Como Deus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar através da palavra. Ele quer nos libertar através da palavra. Ele quer nos livrar através da palavra. Lucinéia, Deus abençoe sua vida. Eu estou pedindo água aqui, mas ninguém está atendendo. Mas uma hora chega. Aí a palavra de Deus diz bem assim: habite ricamente em vós. Amados, quando a palavra fala vós, a palavra vós fala no plural. Fala dentro de você. Sempre tem alguém que precisa de um conselho. Dentro de você sempre tem alguém que precisa de direção. Que habita em vós. Que habita em vós. Eu gosto dessa palavra. A palavra de Cristo. Amados, se você pegar Mateus 4, você vai ver o momento mais difícil de Jesus Cristo. Quando ele acabou uma consagração de 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber. Valéria Lopes, Deus abençoe sua vida. Sem comer e sem beber, quem se apresentou para ele? O próprio inimigo da alma, mandando ele pegar pedra, transformar em pão, mandando ele fazer aquilo que interessava a ele, porque o inimigo da nossa alma manda fazer as coisas que interessam a ele, mas nós temos que fazer as coisas que interessam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso eu tenho que ter o conhecimento da palavra. Eu tenho que ter um conhecimento da palavra. E a palavra nos ensina com o Salmo. O que o Salmo 91 diz? Que 1000 à esquerda, 10.000 à direita, você não é atingido. A palavra de Deus nos ensina com o Salmo: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. A palavra de Deus nos ensina com o Salmo 82:14. Diz: e porém, jamais... O Salmo 82:14 diz que ainda sendo velho, serão viçosos e dão frutos. Então a palavra de Deus nos ensina, amados. Agora recebi água num copo bonito, né? A Maria Clara, vem cá.
Por isso a palavra de Deus diz bem assim, que habite em vós a palavra de Cristo ricamente, em grande quantidade. Quando você fica rico, não é porque você tem muito dinheiro. Você junta muito dinheiro. Então, quando você habita dentro de vós ricamente a palavra de Cristo, você se torna rico no reino de Deus. É interessante, né? É interessante que a riqueza de Deus, a palavra de Deus é um tesouro. E você vai acumulando esse tesouro. E mesmo no momento da adversidade, você tem uma palavra de fé para dar para alguém. Porque muitas vezes nós estamos ruins. E chega alguém perto de nós pior do que nós. E a gente imagina e vem o hábito e diz, olha, tá vendo? Você está ruim, mas essa pessoa está pior que você. Dê uma palavra para ela. E você tem essa palavra. E você tem essa direção. Por isso, ele diz bem assim, habite ricamente em vós as palavras de Cristo, instruindo-vos e aconselhar-vos mutuamente com toda a sabedoria. O que é que a palavra é? Sabedoria. O que é que a palavra é? Conhecimento. O que é que a palavra é? Ciência. O que é que a palavra é? Libertação. O que é que a palavra é? Cura. O que é que a palavra é? Transformação de vida. O que é que a palavra é? Aformoseia o rosto. Renata Silva, Deus abençoe sua vida. O que é que a palavra é? A palavra é a cura. É a libertação, é a transformação, é a mudança do estado físico para o estado espiritual. É onde os milagres de Deus vai acontecer, quando você se volta para Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. A primeira coisa que acontece é que o milagre de Deus começa a acontecer na sua vida. Habite ricamente em vós as palavras de Cristo, instruindo, aconselhando mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmo e hino e cânticos espiritual com gratidão em vosso coração. Amados, isso me traz um entendimento muito grande. Lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, existia um profeta chamado Eliseu, homem usado por Deus. E quando ele queria que Deus falasse com ele, ele mandava chamar um tangedor. Ele mandava chamar um tocador. Essa pessoa ia tocar, para que o Espírito de Deus viesse sobre ele e ele desse conselho aos reis. Ou seja, muitas das vezes nós precisamos criar um ambiente para Deus se manifestar. Adoração é um ambiente onde a doença não suporta, vai embora. O milagre vai acontecer porque é o ambiente que o inimigo não vai suportar aquela adoração, aquele clamor. Pega o livro de Samuel, quando o próprio Saul ficava doente, possesso pelo espírito maligno. Eu conheci pessoas que só se livravam dos demônios quando começava a tocar hino de louvor. Os demônios não iam lá dentro da casa dele. Por quê? Porque você criou um ambiente de adoração. Por isso que a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores o adoram espírito em verdade. É você criar um ambiente de adoração. Então, a primeira coisa, como é que eu vou criar um ambiente de adoração? Com cântico, com hino e com a palavra. O inimigo vai ficar desnorteado. Eu lembro que aqui nós fizemos eu acho que foi 40 dias que a gente fez de jejum e oração. E a Maria Clara ou a Gabi cantava, um lia a palavra e o outro orava. Simultaneamente, nós fazíamos isso durante 21 dias, ou foi 40 dias, foi tremendo. Por que é tremendo? Porque o inimigo, ele fica desorientado. Por isso nós precisamos que habite em nós ricamente. Pastor, eu não consigo ler Bíblia. Eu vou explicar para você porque muitos não conseguem ler. Porque Bíblia é um livro espiritual. Ele é um livro espiritual. E se você não determinar no seu coração ler, porque você vai ficar rico. Você vai ficar rico do conhecimento de Deus. Você vai ficar rico da graça de Deus.
É por isso que muitas pessoas não conseguem se concentrar para ler a palavra de Deus, porque é um livro espiritual. Você tem que estar num estado de espírito bom para ler, porque senão você não consegue ler, rabiscar, buscar as verdades, porque toda palavra tem uma verdade, e toda verdade liberta. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que eu tenho um tempo, eu tenho uma moça que congregava na época aqui, Baresópolis, e ela hoje é pastora, o marido é pastor, e eu fiz uma campanha: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e convidei vários pregadores para pregar nessa campanha, e aquela mulher, crente há mais de 4 anos, e o marido era um ex-alcoólatra, e quando ela não se converteu a Cristo, o marido chegava em casa e ele batia em todo mundo. E ela criou aquele pânico na sua cabeça. E apanhava todos os dias que o marido chegava. Tanto ela como as filhas. E um dia ela se converteu, aceitou Jesus. Mas a palavra temer quer dizer ter medo. E depois de 3, 4 anos de ela convertida, o marido convertido, e todas as vezes que estava por chegar o marido em casa, ela ia para o sofrimento. Porque ela estava esperando o marido para apanhar. Agora, durante 4 ou 5 anos, ela sofreu dessa neurose. O marido ia chegar e todo mundo ia apanhar. Mesmo sendo crente, o marido liberto, já não bebia mais, estava livre da bebida, mas ela ficava nesse trauma, porque ia apanhar. E um dia, num culto, alguém leu a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus tem que estar ricamente em nosso coração. E naquela noite, o versículo-chave foi: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é câncer, isso é qualquer tipo de enfermidade. Certa feita também um homem, ele travou as 2 mãos, olhou para mim e disse: você sabe qual é o meu desejo? Eu estava ao lado de uma rodovia e disse: o meu desejo é jogar você no outro lado da rodovia. Eu olhei para ele e disse: você sabe por que você não faz? Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ele travou as 2 mãos e ficou preso. Quem foi que me libertou? A palavra. Quem foi que me libertou? A verdade que estava dentro de mim. E hoje ele é um cristão. Testifica esse testemunho. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que a palavra nos liberta. Agora, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para conhecer. Porque quanto mais conhece, você fica rico de conhecimento, fica rico de amor, honra pai e mãe, as coisas vão, você vai respeitar seu patrão, você vai ter mais amor ao próximo, você vai ser uma pessoa rica em conhecimento. Aí vem a parte principal, eu quero deixar 1 minutinho para a gente orar, é o 17. Eu amo esse versículo. As pessoas dizem: pastor, o senhor vai trabalhar amanhã? Você sabe o que eu digo para elas? Se Deus permitir, eu vou. Por que se Deus permitir? Porque o amanhã não existe, o amanhã é dele. Pastor, o senhor vai? Se Deus permitir, eu vou. Pastor, o senhor faz? Se Deus permitir, eu faço. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, e eu faço em nome do Senhor Jesus. Eu não faço no meu nome. Tudo que eu vou fazer, eu faço no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que eu faço no nome dele? Porque é o único nome que tem poder. O único nome na face da terra que tem todo o poder do céu é o nome de Jesus. Por isso a palavra de Deus diz que diante de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No livro de Filipenses 2 está falando que ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, e se encheu do ser humano. Ele ficou cheio do ser humano. Ele está aqui, ele diz bem assim: ele se esvaziou de todo o seu conhecimento, ele mesmo se humilhou, tornando-se forma obediente até a morte de cruz, pela minha vida e pela sua vida, para que você e eu fosse rico.
rico da palavra de Deus, rico do poder de Deus, rico do Espírito Santo de Deus. Aí tudo que eu faço, amados, eu ensino. Faça também. E tudo que fizerdes, seja por palavra, seja por ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça ao Deus Pai. É forte. Por que é forte? Porque eu preciso dessa palavra. Eu vou fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer pela fé, mas eu vou fazer pelas obras, que a ação é as obras, e eu vou fazer pela palavra. Aí as coisas começam a acontecer. Agora, tem coisas erradas. As pessoas dizem, não, eu vou casar, mas se deita com o homem antes de chegar a hora do casamento. Isso não foi feito em nome de Jesus. Foi feito por sua conta. Faça as coisas certas que tudo vai dar certo. Vamos orar? Eu faço meia hora porque depois você senta no cantinho, coloca o celular de lado, não fica olhando para a tela não, e ouve as palavras. E Jesus é aquele que liberta, é aquele que cura, é aquele que transforma, é aquele que faz milagre, é aquele que quer o seu coração. E Ele quer ser juiz do seu coração, para que você venha fazer todas as coisas certas, da maneira que agrade a Ele. Agradando a Ele, agrada o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos orar? Tem uma causa impossível aí? Vamos orar? O que é que você está passando? Vamos orar? Pastor, eu estou em desespero. Se junte àquele que já venceu a morte e o inferno, Jesus Cristo. Pastor, eu estou com medo. Se junta àquele que é cheio de coragem, a coragem na medida certa, porque o medo também é bom. Outro dia eu quero falar sobre o medo. Outro dia eu disse que ia continuar a mensagem, não continuei, mas vou continuar a mensagem que eu parei. Mas eu quero orar por você e pela sua família. Rayane, Deus te dê graça. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, estenda suas mãos agora sobre cada família, Pai. Cada família que vai ouvir essa palavra. Cada família, meu Deus, que vai poder, meu Deus, dizer, eu fui liberto, eu fui curado, eu fui transformado, eu ouvi uma palavra que eu posso praticar ela diariamente, onde tudo que eu fizer por palavra ou por ação, eu tenho que fazer no nome de Jesus. Meu Deus, estenda suas mãos de graça, meu Deus, sobre essa nação. Estenda suas mãos de graça sobre povos, línguas, nações e tribos. Estenda suas mãos de graça nos hospitais, nas casas de saúde. Eu quero te pedir, meu Deus, pelo estado de Alagoas, que está passando, meu Deus, por uma grande luta com enfermidade, uma grande luta com mentira, porque existe muita mentira no ar em relação às pessoas que estão doentes, as pessoas que estão morrendo. Eu quero pedir que a mão do Senhor esteja sobre o estado de Alagoas. Eu quero pedir que a mão do Senhor esteja sobre cada estado dessa nação, como no Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, todo e qualquer estado dessa nação, seja as suas mãos sobre ele, porque a tua palavra diz que o Senhor está em todo lugar. Estenda suas mãos sobre as nações, Pai. Estenda suas mãos sobre cada vida que precisa ser liberto, ser curado, ser livre de uma enfermidade, de um câncer, meu Deus, de um câncer no pulmão, um câncer no estômago, meu Deus, qualquer parte do corpo dessa pessoa que esteja agora, meu Deus, precisando de uma bênção, meu Deus, que a mão do Senhor esteja sobre ela e que a graça do Senhor envolva de uma forma que ela receba a cura, receba a libertação, porque a tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor já levou sobre si toda doença, todo mal. Por isso, Pai de amor, em nome de Jesus, que essa graça alcance cada família, cada lar, cada pessoa. Vai na frente com a tua graça, com o teu amor, e seja repreendido toda a nuvem negra, que essa nação volte ao normal e que o Senhor, meu Deus, seja, meu Deus, com as suas mãos sobre cada um de nós. Pai Santo, eu oro e te peço a tua graça e a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. É meia horazinha, todos os cultos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Se você compartilhar no seu Facebook, com certeza você vai abençoar alguém que está precisando ouvir Colossenses 3. Que tudo que fizer tem que fazer em nome de Jesus. Não faça no outro nome que não dá certo. Mas no nome de Jesus, dá certo.
Deus abençoe sua vida, um abraço a todos, um beijo no coração.